Segundo o orçamento de 2019, o salário mínimo terá um aumento de R$ 52, passando para R$ 1.006. O projeto prevê um crescimento do PIB de 2,5%, inflação de 4,25% e taxa básica de juros de 7,17%. Em relação a este ano, o déficit fiscal será de R$ 139 bilhões, uma redução de 20 bilhões. A equipe econômica classificou a proposta de realista e explicou que caberá ao Congresso Nacional aprovar um crédito suplementar para as despesas com Bolsa Família a partir de junho do ano que vem. Segundo o ministro, o governo federal precisa de 258 bilhões de reais para fazer frente a essa e a outras despesas. Com relação à regra de ouro aqui, só para deixar claro que nós não podemos nos endividar para fazer despesas correntes, essa é a lógica da regra de ouro. O que tem de novidade para vocês é que a gente estimou a insuficiência da regra de ouro para 2019 em 258,2 bilhões. Então esse é o volume que eu vou ter que fazer de emissão de títulos para cumprir a regra de ouro. O Ministério do Planejamento enviou uma medida provisória para adiar para 2020 o reajuste de até 6,65% de 23 carreiras do funcionalismo público. Segundo Esteves Colnago, a economia será de 4,7 bilhões de reais a serem usados pelo próximo governo em investimentos, por exemplo. 4,7 bilhões, como eu falei, essa MP ela é necessária para postergar por 12 meses o reajuste. Então, há uma lei vigente que dá o reajuste, então eu preciso de uma outra lei para postergar. Questionado sobre o reajuste de 16,38% para o Judiciário, com um efeito cascata de 1 bilhão e 400 milhões de reais, o ministro da Fazenda afirmou que não cabe ao Executivo vetá-lo. Nós não temos competência legal para fazer isso. Então, você não pode nos cobrar de algo que nós não temos competência. O país tem uma Constituição, tem leis, tem regras, tem independência entre os poderes. Ao comentar o primeiro ano de vigência do teto de gastos, o ministro da Fazenda defendeu o controle do aumento das despesas públicas. Segundo ele, as áreas de saúde e educação receberam repasses acima do previsto. Eu acho fundamental a manutenção do teto de gastos. O teto foi um enorme avanço. O teto vai permitir que a gente tenha uma redução gradual da despesa pública. O teto impõe uma disciplina já na elaboração do orçamento, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um orçamento absolutamente realista. Um orçamento realista não impõe a necessidade de contingenciamentos de 60, 70 bilhões, como a gente tinha no passado. Fazer um orçamento realista implica uma análise mais criteriosa da alocação do recurso e a gente vai caminhando na direção de uma maior eficiência e produtividade do gasto. Na elaboração do orçamento de 2019, a equipe econômica não aumentou despesas nem impostos, ao que chamou de estimativa conservadora. O argumento é que caberá ao próximo presidente da República negociar diretamente com o Congresso Nacional uma proposta que vai atender às prioridades do novo governo. Exatamente por isso, o projeto só deverá ser discutido e votado pela Comissão Mista de Orçamento depois das eleições.